Olá, gente, vamos fazer aqui uma questão do livro de vocês, do livro didático, tá? Essa questão, ela aprimora o nosso conhecimento de coeficiente angular e de equação da reta. No caso dessa questão, ele dá um gráfico aqui com duas retas concorrentes, tá? E ele diz que essa reta roxa, né, essa reta lilás, ela passa por dois pontos no gráfico, ó. Esse ponto aqui e esse outro, no eixo X e um aqui no eixo Y. Mas ela intercepta a reta S, essa verde, nesse ponto, tá? E esse ponto aqui só é conhecido a abscissa dele, a ordenada eu não sei quanto é. Nesse caso, nós vamos encontrar o coeficiente angular da reta, tá certo? Ele pede o coeficiente angular da reta S e pede no item B que você calcule as equações reduzida e geral, tá bom? Ele quer equação reduzida e equação geral dessa reta S, tá certo? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que você tem que perceber é que esse ponto aqui, ó, tem coordenadas 2y, né? Eu ainda não sei quem é o y, mas eu vou encontrá-lo. Como? Percebendo que ele pertence tanto à reta R quanto à reta S. Então, se eu encontrar a equação da reta R, basta substituir esse ponto aqui, ó, lá na equação da reta R, que eu encontro o valor de y, uma vez que esse ponto também pertence à reta R, tá bom? Então, vamos lá. Professora, como descobriu a equação da reta R? Reparem que você tem aqui, ó, dois pontos dela. Esse pontinho de coordenadas 0, 5, e esse outro pontinho no eixo X de coordenadas 5 meios e 0. Se eu tenho dois pontos por onde passa uma reta, eu posso aplicar um determinante, tá? E aí eu encontro a equação da reta. Vamos lá. X, Y, 0, 5, 5 meios e 0. Isso tudo uma coluna de 1. Agora repete, não é, as duas primeiras colunas e inicia-se aqui o produto das diagonais. Observe, 0, 5 meios vezes 1 vezes y é 5 meios de y, e aqui 5x. Agora eu vou para as diagonais da esquerda, 0, 0, e aqui, ó, 25 sobre 2, então eu coloco menos 25 sobre 2, não é assim? Tudo isso igual a 0. Quem é a equação dessa reta, então, gente? 5x mais 5 meios de y menos 25 sobre 2 igual a 0. Esta é a equação dessa reta. Porém, eu quero saber o valor de y. Então, eu vou substituir o ponto 2y nesta reta e eu descubro o valor de y. Vamos lá. 5 vezes, quem é o x aqui do ponto? Ó, 2. Mais 5 meios vezes y, que é y. Menos 25 sobre 2 igual a 0. Percebem? Agora, 5 vezes 2, ó, 10, mais 5 meios de y, menos 25 sobre 2, igual a 0. Vamos somar 10 com 25 meios? É fácil. 2 vezes 10 dá 20, e 20 menos 25 é menos 5, né? Então, eu tenho 5 meios de y, menos 5 sobre 2, igual a 0. Posso passar para o segundo membro, repete, né? E passa para o segundo membro, 5 meios, que fica positivo. Observem que você tem 2 no primeiro membro, 2 no segundo membro, nos denominadores. Elimina, e o y vai ser 5 dividido por 5, ó, repara, vai dar 1. Portanto, o ponto
de interseção dessas duas retas é 2 e 1, tá certo? E professora, para que a senhora precisava mesmo desse ponto? Para calcular a equação, perdão, coeficiente angular dessa reta aqui, ó, da retinha verde. Porque para você calcular o coeficiente angular dessa reta verde, você precisa de um desses pontos, tá? Pode ser o 0, 0, ó, ou pode ser esse que você acabou de encontrar, mas você precisa do coeficiente angular, tá bom? E eu vou encontrar o coeficiente angular com esses dois pontos. Então, vamos lá, coeficiente angular. Coeficiente angular da reta S, que é a pedida, tá certo? Olha aqui, M é igual. Para quem não se lembra, qual a fórmula de calcular o coeficiente angular dados dois pontos? Lembre-se que é assim, ó, YA menos YB sobre XA menos XB. Demonstrei isso em sala de aula. Se você tem aqui os dois pontos, ó, o 0, 0 e o 2 e 1, você pode fazer aqui de conta que aqui é o A e aqui é o B, tá? Só para organizar melhor suas ideias. Então, vai ficar assim, ó, 0, ó, menos 1 e 0, menos 2. Ora, professora, observe que menos com menos é mais e 1 sobre 2 é 1/2. Então, eu já tenho aqui a resposta do item A. Coeficiente angular é 1/2. Pronto, já respondemos o item A. Mas, professor, o que ele pede no item B? As equações reduzida e geral da reta S, ainda da retinha verde. Então, no item B, vamos calcular a equação reduzida, tá bom? Como eu preciso de um ponto e do coeficiente angular. Como o ponto 0, 0, que é esse bem aqui, ó, é sempre um ponto muito bom de ser utilizado nesse tipo de questão, eu vou me recordar da fórmula, tá? Que é essa aqui. Vou me recordar que o x0 é 0 e o y0 também é para este ponto. E usar o coeficiente angular encontrado anteriormente. Então, vai ficar y menos 0 igual a 1/2 x menos 0. Vejam que eu posso cortar aqui. E eu tenho que y é... Gente, 1 vezes x é x, né? Sobre quanto? 2. Então, aqui está a equação reduzida dessa reta. E, professora, como que eu faço a equação geral? Preciso de outro determinante? Não neste caso, porque como eu já tenho a forma reduzida da reta, basta multiplicar o 2 pelo y e fica assim, ó. E ainda 2 vezes y, 2y, igual a x, na verdade? Então, se eu passo esse 2y para lá, eu fico com x menos 2y, igual a quanto? 0. Aqui está a equação geral dessa reta, tá bom? Então, gente, eu espero que esse pequeno exercício tenha ajudado a melhorar a compreensão sobre coeficiente angular, equação da reta reduzida e equação geral, tá certo? Até a próxima.